E aí galera, boa tarde. Hoje, eu tive uns problemas técnicos, eu acho que eu só vou conseguir gravar uma aula mesmo. Hoje vai ser de literatura. Basicamente, né, é uma coisa que eu gosto muito, músico, poeta gosta, né, de literatura. Não tem esse que diga que não gosta, porque, né, literatura é bom demais, cara. É, é uma parte, né, do português, como eu tinha dito na aula anterior, né, na verdade não do português em si, né, mas do da linguagem, né, do estudo de linguagens. Nesse caso da aplicação dela. Na verdade, houveram dois, né? Existem dois assim que a gente costuma aprender dentro da escola, né, para uso, que são os usos da redação e da literatura, né, que são ambos são a aplicação do português, né, de maneira clara. Sendo que né, a redação é mais para a gente mesmo construir textos, né, ou seja, algo que nos estimula e nos, na verdade, praticamente não é nem estimular a palavra, né, a gente precisa fazer uma ótima coisa, porque, sério, se você tem uma noção de redação, dificilmente você vai se dar mal na vida, e não é só no vestibular, não é só no Enem, é em várias outras coisas, inclusive no trabalho mesmo, né, no mundo do trabalho. Já a literatura pode parecer algo mais, vamos dizer, sutil, né? Porque muita gente acha que literatura não tem valor algum. Acredite se quiser. Tem que acha que você ficar escrevendo um livro não dá nada para ninguém, que é coisa de, como é? De gente preguiçosa, de gente vagabunda, de arte de coisa. Mano, sinceramente, é porque não dá nem para mostrar ou dá. Olha só isso aqui. Eu amo essas artes de gente vagabunda, né? Se é que isso é gente vagabunda, né? Pelo amor de Deus. Literatura é bom demais, sério. E abre muito a sua mente para muitas coisas e até mesmo para você entender. Aí vem o meu lado historiador, né? O contexto da época, né? Claro que nem toda arte tem esse lado tão informal. Muita arte escapista, tem artes que não tem engajamento ou que sequer dão traços aparentemente, né, daquilo que nós chamamos de contexto histórico, de onde ela vem, né, de onde ela foi feita, do tempo ao qual ela foi feita, mas, né, ela é importante, cara, é muito importante. O... Então, tipo, o que seria a literatura, mano? A literatura, cara, ela é, como o nome já sugere, né, o estudo daquilo que é literário, né, daquilo que é escrito. E não só escrito, vamos dizer, porque qual o limite da literatura? Às vezes, nem tudo que a gente considera como escrito talvez seja algo literário, né, de fato. E o mesmo se aplica ao que. Será que uma imagem não é literatura? Pode ser também, né? Se não fosse assim, a gente teria dificuldades para considerar charges como literatura, mas as charges também são uma forma literária, né? Claro que normalmente a gente não estuda tanto, né? Não se estuda tanto, né, essa linguagem, mas ela também, as charges, as HQs, elas também fazem parte da literatura, né? HQs, no caso, o gibi, né? Pouco gibi aqui nas revistas Histórias e Quadrinhos, né? Mas normalmente a gente vê mais como literatura o que a poesia, né? Os romances e até mesmo o teatro, que tem gente que às vezes até esquece desse detalhe, mas o teatro também faz parte, né, da literatura. E é isso que eu vou falar um pouco, né, do que da gente refletir quais os limites dessa literatura. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa de entender um pouco a questão da linguagem, né? Eu falei um pouco na aula de português da origem, né, do português, né, em Portugal, da história, né, da linguagem, da língua portuguesa e também do latim, né? Mas a gente observa, né, que para a gente entender, né, a linguagem, né,
a literatura, perdão, a gente precisa entender a linguagem anteriormente. E o que é a linguagem? Basicamente é interação, é comunicação. Né? Não dá para dizer que você está se comunicando quando você fala sozinho, né? Você pode até estar se comunicando, mas com ninguém, né? Tá comunicando isso com ninguém. Então, tipo, não está havendo interação, não há comunicação. Então, os elementos básicos de comunicação é isso: é quando você emite uma mensagem e uma mensagem que é compreensível também. Porque também se eu sair falando asneiras ou coisas que ninguém entende, se eu, por exemplo, tivesse, em vez de estar dando uma aula com tentando trazer um contexto estruturado, eu começasse a falar, viajar na maionese, começar a colocar coisas como literatura é um pão e eu pintei minha cara de cor de rosa, você não vai entender nada do que eu estou falando agora, né? Isso vai ser um texto muito dadaísta, embora isso eu acho que é dadaísta, porque o dadaísmo ele tem um pouco de ele tem a sua motivação para ser supostamente, né, incoerente, né, na linguagem. Né? O dadaísmo, para quem não sabe, é das correntes artísticas que a gente vai estudar já na idade moderna, né? Perdão, no modernismo, né? Naquilo que a gente chama de modernismo ou nas artes do século XX, né? Da arte moderna. Mas né, a linguagem, né? A comunicação, ela precisa de ter, né? Um sentido que está sendo passado, mesmo que ele seja críptico em alguns momentos, como o caso do dadaísmo que eu acabei de falar, mas ele tem uma intenção para ser assim. Né? Tem a intencionalidade. Ninguém vai falar umas coisas sem intenção nenhuma, né? Até porque não tem como, né? Parece até meio contraditório você falar as coisas ao vento sem intenção, né? Já dizia um velho ditado que a boca fala do que o coração está cheio, né? E faz sentido, é um velho ditado, inclusive, que vem da Bíblia, né? De certo modo, né? Que foi Jesus Cristo que teria dito algo parecido, né? Dizendo que, que o coração é que sai pela boca, né? Então, tipo, dizendo com isso, né, para os discípulos para se cuidarem, né? Porque a gente às vezes se importa muito com as coisas que os outros fazem, com a comida que comem, se importa com aquilo que sai de si mesmo, que isso é que contamina a vida deles, né? Então, tipo, da mesma forma, a gente tem alguma intenção, mesmo que às vezes seja usando algumas das figuras de linguagem, né? Que seja uma ironia, um sarcasmo, né? Ou seja, na verdade você não está falando aquilo que você está falando, aquilo que você está falando, na verdade, não é com a intenção, não é sincero, né? Não é sincero nas suas palavras, você está sendo irônico, você está sendo sarcástico. Então é isso, né? Então, comunicação é isso, e a linguagem, né? Se a comunicação, como eu acabei de dizer, é, né, uma mensagem que está sendo passada e com, né, um entendimento, a linguagem é a tradução desta comunicação, né? A forma como a tradução é representada, e normalmente utilizando, né, no meio escrito, né, que permitem essa comunicação e interação. Né? Como literatura, embora o texto declamado, né, seja, por exemplo, no caso dos poetas ou do teatro em si, seja importante, mas antes é necessário que ele seja transcrito. Né? Na literatura, a necessidade da transcrição é importante. Embora, como eu já disse, nem sempre, né, a literatura a gente vai se limitar ao conceito de escrita. Né? A imagem também faz parte e faz a diferença nesse sentido, porém, a necessidade da escrita ela se faz presente, né? Porque para a tradução da própria linguagem, né? Da própria comunicação ser feita com e, aliás, né, é por isso que a gente precisa do alfabeto, é por isso que a gente precisa, né, do português, né, no nosso caso. Né, e entender bem o português, mesmo que não seja um entendimento absurdo, né, mesmo que você não entenda plenamente, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de que você não entenda bem o acordo ortográfico, né? Que você não use palavras de maneira culta ou da forma como é ortograficamente correta, mas tem que haver, né? Tem que ter, né, a transcrição, tem que haver a comunicação e isso é no que é a língua da portuguesa.
A linguagem ela possui algumas funções, né? São 6 as principais funções da linguagem, pelo menos é o que normalmente a gente fala, né? Dessas que são essas 6. Eu vou aqui, deixa eu ver se esse gráfico consegue sair aqui, porque tá bem pequenininho, velho. Eu acho que não vai dar pra ver não. Acho, acho que dá. Deixa eu botar mais pra cá aqui. Isso. Acho que dá pra ler. Pronto. Essas 6 linguagens, 6 figuras de linguagens, elas, como você viu no gráfico, de um lado e do outro. Eita, aqui eu sem querer tirei aqui o conector. De um lado e do outro, né, tem o locutor e o interlocutor. Né? O locutor, aquele que emite a mensagem, né, em primeiro, aquele a qual a mensagem é lançada, né, que ela é transmitida. Né? O interlocutor é aquele que recebe a mensagem. Né? Por exemplo, numa conversa entre eu e você, né, se estivéssemos aqui e eu falando, né, e eu começasse a falar com você, ou seja, para isso, começando uma conversa, obviamente, nisso daí a gente tem que eu sou o locutor e você seria o interlocutor, aquele que está ouvindo. Se fosse o inverso também, né, porque num diálogo, locutor e interlocutor sempre tendem a alternar, obviamente, né, as suas posições. Além desses dois, né, temos a mensagem, que é aquilo que é transmitido. Nesse caso, por exemplo, eu começasse a dizer o sol está. Não, o céu está um pouco nublado. Essa é a mensagem. O céu está um pouco nublado. Né? E essa é a mensagem em si. Né? Aquilo que eu falei, o céu está um pouco nublado. Entretanto, existe, né, uma referência, o referente, ou seja, sobre o que essa mensagem fala. Então é meio óbvio que eu estou falando sobre o clima. Né? O fato de que no momento, né, eu olho para o céu e, né, está, não estou conseguindo ver o sol muito bem, né? Aparentemente vai chover, né? Tá cinzento o céu, né? E eu nem emiti nenhuma opinião do tipo de algum juízo de valor, tipo, tá frio, tá calor, tô achando ruim que jamais que estivesse fazendo sol. Apenas falei, o céu está nublado, né? Ou seja, é algo muito mais, como eu posso dizer, muito mais sutil, né? E então a mensagem é uma, né? E a referência dela já deixa bem claro. Agora imagina se eu começasse a fazer uma ironia, né? Assim, como ele se acha tão grande essa pessoa, né? Então, tipo, a mensagem eu tô dizendo, ele é tão grande essa pessoa, né? E já como você vê a forma como eu estou falando, já percebe que na verdade eu estou sendo irônico. Na verdade, eu estou querendo dizer que eu estou sendo sarcástico. Ele se acha grande que só, mas de grande ele não tem nada, né? Essa é a referência. Então, às vezes ela pode não estar tão clara assim como parece, por isso que existem as figuras de linguagem, né? As outras figuras, né, da linguagem dentro dessa função, né? Da função da referência. Além desses 4, ainda temos mais dois, né, que é o canal e o código. O canal, nesse caso, na conversa, é a língua oral. Eu estou conversando e você está ouvindo. Né, a fala. Se eu estivesse escrevendo, seria, obviamente, a linguagem escrita. Se eu estivesse fazendo uma charge, provavelmente, e não tivesse palavras nela, seria, né, a forma artística, né? A visão artística, a visão da pintura, do desenho, né? É cartunesca, né? A linguagem cartunesca. E o código é a língua portuguesa, nesse caso a minha língua, a língua que eu estou falando. Essas 6 funções, né, elas podem ser aplicadas de formas diferentes. Né? A gente pode enxergar elas sendo aplicadas de quais formas, né? De quais maneiras a gente pode aplicar elas, né? Esses 6 elementos. Né? Na função emotiva, por exemplo, ou expressiva, né? A gente, ao fazer um poema, por exemplo, que a gente começa a falar, né? Por exemplo, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Que é o poema do, da, da agora eu me esqueci o nome do cara.
Mas é poema do Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Eu tava tentando lembrar, desculpa, minha gente. E é tão conhecido. Eu ia falar a Aurora da minha vida, minha gente. Eu tô ficando doido. Aurora da minha vida. Ah, que saudades que eu tenho da Aurora da minha vida, né? Completamente diferente, né? Que não é do Gonçalves Dias também, né? É do Casimiro de Abreu. Acontece. Eu não sei porque eu sempre desses dois. Eu tenho um probleminha, às vezes, com memorização de certas coisas, que às vezes eu confundo uma com a outra. Eu acho que eu não sou o único, né? Bem, a função emotiva, né? Como você pode formar, a pessoa declama, dá para perceber que está expressando o eu, né? Algo que vem de dentro, né? Da pessoa, o eu lírico, né? Nem todos os poetas utilizam o eu lírico, de passagem, né? É uma coisa que o João Cabral de Melo Neto, né, daqui de Pernambuco, foi aquele considerado o primeiro poeta a quebrar o conceito do eu lírico na poesia. Né? Um dia eu vou explorar um pouco mais a respeito disso, né? Mas as suas poesias, elas parecem não ter, às vezes parecem não ter sentimento, tá ligado? Não parece transmitir um sentimento, parece apenas uma coisa meio contraditória, mas em geral a poesia ela traz um sentimento interno, né? E ela é voltada, né, para o seu eu lírico, né, para a existência dele, mesmo quando é uma poesia declamada para alguém. Então, tipo, aí pode haver duas figuras de linguagem. Depois eu vou falar dessa segunda figura, que é importantíssima também, claro, para entender, por exemplo, a poesia. A segunda função, né, é a função referencial, assim, e eu esqueci de dizer, né, se está falando do eu, está falando do locutor, né, exatamente, da parte do locutor. Já quando eu falo de referencial, por exemplo, o que seria uma função referencial? Você já deve ter visto muito, por exemplo, em revistas, em livros, até mesmo numa reportagem de televisão, né, algumas informações sendo passadas. Óbvio, porque é verdade que tem muito repórter, tem muito jornalista que parece que não tem o que passar. Mas é um caso ou outro, tá, minha gente? Não é algo tão comum assim como muita gente também passa por aí, né? A maioria tem sim informações que podem ser ou não manipuladas ou mal, ou tenham alguma intencionalidade um pouco pervertida, né, por trás, mas tentar colocar isso com toda a certeza que muita gente coloca é um pouco perigoso, né? Temos que saber julgar, né, sim, cada uma das informações e até entender se elas têm sentido, base ou se elas têm pelo menos alguma coisa que você possa dizer que faz sentido do que está sendo falado. Mas as notícias em si, em geral, né, quase todo tipo de notícia, elas têm uma função informativa, então elas são enfocadas principalmente na função da mensagem, né? De transmitir, né? A mensagem de informação. Né? Ela não é tanto, né? Ou seja, é o referente, perdão, não é a mensagem em si, é o referente, né? Desculpa. Nesse caso seria o referente, a função mais importante aqui, né? Da função referencial. Até o nome já diz tudo, né? Referencial, referência. Eu não sei porque eu falei mensagem, deixa pra lá, tá? Eu às vezes eu confundo. Mas é referência. Por quê? Porque aí tem uma intenção de passar uma mensagem, mas uma mensagem com um contexto, ou seja, na verdade não é nem tanta mensagem, mas o contexto dela, né, que está sendo explicado. Por isso que eu falei, a diferença de mensagem e referência. Mensagem é aquilo que eu falei, a referência é o que eu quis dizer com aquilo, né? E nesse caso ele está querendo passar uma informação. O que é que ele quis dizer com uma reportagem, por exemplo, sobre acne, né? Sobre espinha, que é um problema que eu tenho ainda até hoje. Né? Se colocar uma reportagem sobre acne e colocando, né, o diagrama e os cuidados que deve se ter, obviamente não é só para mostrar aquilo, tem a intenção de que você se cuide e tá te dando as dicas e aquilo que você deve fazer para se cuidar. Na função apelativa, é quando o interlocutor ou receptor é colocado em destaque.
Isso é muito mais comum, principalmente em textos românticos, né? Texto romântico, eu me digo as poesias, né? Com a intenção mais romântica, né? Com a intenção de querer, né? Falar da beleza, né? De tudo ao meu amor, ao teu amor seria atento antes e com tal zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior desencanto dele se encante mais o meu pensamento, né? Que é soneto de fidelidade mais famoso, né? Poema de Vinícius de Moraes. E que obviamente ele está colocando em primeira, né? Primeira mão, né? O amor que ele sentia ou sente pela pessoa, assim, pode não existir, né? Tal pessoa, mas para a pessoa que está recebendo a poesia. E quantos não fizeram isso com suas, né, com as suas queridas e amadas, né? Por aí. Ah, eu mesmo já fiz muito isso. Eu sou poeta, né, velho? Fazer o quê? Né? E não é só na poesia, você vê isso muito na música, né? Músicas como Eu Te Amo, Eu Preciso de Você, de Zezé de Camargo e Luciano, automaticamente tá dando, né, de com força, né, na mina dizendo, ah, eu te amo, né? Ou seja, ela é o cerne, né, da poesia. Embora aqui também tenha um eu lírico, porque tem um eu te amo. Então, tem sim um pouco da função emotiva aqui dentro, ou expressiva, mas a função apelativa é notória aqui, né? É muito mais notória até, mas a outra ainda também faz parte. E é bom que se coloque isso na mente, porque às vezes as funções se misturam, tá? Não quer dizer que porque tem uma não tem como ter a outra. Não, às vezes a outra aparece mais, mas não significa, não exclui a primeira, né? Não exclui a que aparece menos. A gente também vê isso em poesias um pouco mais complicadas. Por exemplo, que é um exemplo muito básico, né? A gente pode ver isso numa poesia de um Augusto dos Anjos, né? Veja, ninguém deu atenção à tua última ao morte da tua última quimera. Eita, agora eu me esqueci como é a poesia, velho. As pessoas que vê esse vídeo, muito colega meu vai dar em mim, velho, porque eu me esqueci. Ninguém viu o último enterro da tua última quimera. Meu Deus, eu esqueci, velho. Eu vou dar um tiro na minha própria cabeça quando terminar essa aula agora, velho. Como é que eu me esqueci dessa poesia, velho? Que é, pra mim, uma das melhores, velho, do Augusto dos Anjos, que é a mais famosa, na verdade, né? Pera aí, velho, ela tá aqui. Acho que ela tá. Calma aí. Né? Porque eu também não vou deixar sem assim, não. Né? Não vai ficar por isso mesmo, não. Meu Deus. Eu me senti mal de verdade, velho. É horrível você esquecer uma poesia massa dessa, velho. Ainda mais porque eu conheci uma história muito doida dela, né? Que o cara era o professor tinha dito pra ele usar, né, uma poesia para declamar para a amada que ele queria conquistar. E o cara foi e declamou essa, doido. Que bicho doido. Versos íntimos. Vez. Ninguém assistiu ao formidável enterro tua última quimera. Somente gratidão a esta pantera foi tua companheira em se separou. Eu não vou continuar porque é muito pesado, velho, nesse poema. Mas assim, basicamente também está falando. Ele está falando da tua última quimera. Então o receptor é importante aqui, né? É uma função apelativa. Neste caso, em vez de um romantismo, um pessimismo pesado pra caramba, né? Aqui presente, sem dúvida. Mas veja que essa apelação também é notória não só em poesia, como eu falei aqui, né? Ou em músicas, mas você vê, com certeza você já viu muito em Brahma Chopp, a cerveja número um, né? Ou então quem gosta bebe, né? Ou coisa do tipo surpreenda seu namorado, né? Dê ele de presente algo que ele ama. Ou seja descolado. Né? Esse termo é horrível, velho. Descolado, quem fala mais isso hoje em dia, velho? Mas enfim, né? Tenha o seu relógio, não sei o que. Faça como todo mundo, né? Pronto, as propagandas são o exemplo do uso da função apelativa, amigo. Até o nome já deixa claro, né? Apelativa. Então, apelam, vamos lá, compre. Ou então, o youtuber que você assiste e chega e diz assim, curta, compartilhe né, e assine o canal. Inclusive, faça isso, velho. É sério, curta, compartilhe para a galera que estiver precisando aí de aulas, assine o meu canal. É muito bom, velho.
né? Não vou ganhar nada com isso, eu não tô querendo monetizar o canal, é realmente para ajudar a galera. Mas faça isso, velho, do mesmo jeito que você faz pelo Felipe Neto ou por, sei lá, qual o youtuber que você acha massa aí, que você curte mais, né? Eu não curto muitos não, eu curto bem pouquinho. Eu gosto mais de ASMR, pra ficar com aqueles barulhos lá no meu ouvido pra ver se eu durmo, porque eu não consigo dormir muito cedo. Então, pra ver se eu consigo. Esses são os youtubers que eu costumo ver, pra você ter uma ideia. Mas eu gosto também de alguns outros. Tem youtuber bons sim, claro. Mas vamos. Divulguem seu parceiro aqui, velho. Sério. E não é nem pra eu conseguir nada com isso, não. É para as outras pessoas mesmo. Essa é a importância que eu quero dar mesmo para o trabalho. Não é para mim, é para as pessoas que estiverem precisando. Esse foi o motivo pelo qual eu comecei, né, esse trabalho e esse é o motivo que eu quero que continue, né, que a gente possa de fato ajudar, né, aqueles que estão precisando nesse período de pandemia e em qualquer outro, velho, que você precise. Na boa. Eu sei que as minhas aulas são muito mais uma aula de reforço, um lado mais divertido, mais brincalhão. E isso é importante, né? Porque aula que é séria demais é maçante pra caramba, velho. Eu sei como é isso. A função metalinguística, né, ela é muito mais enfocada no código, né? Como assim função metalinguística a gente coloca não só, né? Normalmente a gente fala muito do exemplo dos dicionários, né? Ou do direito. Estão falando bastante do código bem diretamente a respeito dele. Mas não é só isso, né? Quando a metalinguagem, né, não só na linguagem propriamente dita, no código da palavra, né, subvertendo, né, em outras áreas da arte, né? Várias, você vê isso, por exemplo, em alguns poemas do Carlos Drummond de Andrade, na poesia concreta, usa muito isso, um pouco em músicas do de músicas do tropicalismo, você vê um pouco dessa subversão, né, que a metalinguagem é capaz de fazer. Eu vejo isso até mesmo em HQs, né? Se você, eu recomendo aí para quem gosta de gibis de super-heróis, algo bem divertido, é você ver os gibis do Homem-Animal, escrito pelo Grant Morrison, né? Na fase dele ele usa muito de metalinguagem. Então você entende com isso, você acaba entrando, né? Ou, aliás, nem precisa de ir muito longe, né? Se você já assistiu um filme, ou já leu um gibi, ou até mesmo já jogou com Deadpool, já deve ter percebido que ele usa muito da quebra da quarta parede, que é essa a ideia da quarta parede seria, né, o que divide o leitor ou o espectador do personagem, né, do palco. E aí ele aparece às vezes, né? Tem muitos que gostam de interagir com o público, né? Tinha um programa na Rede Globo que era o Sai de Baixo que fazia muito isso, velho. E eles usavam a linguagem do teatro também. Né? E o teatro faz isso, né? O teatro, não todos, né? Mas muitos atores, muitas peças usam essa questão da metalinguagem. Né? E isso é presente na literatura também. Né? Existe, por exemplo, como eu falei, em alguns textos do Carlos Drummond de Andrade que usa, algumas poesias dele usa isso como a poesia a palavra, por exemplo. Depois pesquisem aí a palavra que fala essa ideia, né? O, a função fática, né, é uma função bem, digamos assim, mais tão assim usada e ao mesmo tempo muitas vezes pouco perceptível por nós. É aquela que apenas usa da questão do canal, né? Ou seja, da fala em si. Né? É aquela que é simplesmente mensagens curtas, tipo, normalmente tem mensagem curta. Essa é a mais banal, vamos dizer assim, né? A gente pode ver simplesmente a função fática nos cumprimentos que a gente tem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? No obrigado, no de nada, no oi, no tchau, no alô, no pronto, né? Ou até mesmo em falas às vezes até mais, né? Tipo, tudo bem, né? A interação social mais curta, vamos dizer assim, ou até mesmo em falas como cala a boca, silêncio,
né? Uma coisa bem mais, né? Então, bora, pessoal. Você já deve ter ouvido muito seu professor fazer isso, né? Calados, sentem-se. E a função poética, que é a mensagem, né? Propriamente dita. Essa sim é a mensagem. E apesar do nome, é bom que você tenha isso na mente. A mensagem nem sempre quer dizer que é numa poesia, tá? Às vezes ela está presente em texto mesmo, um texto épico, né? Um texto de linguagem romântica, né? De romance, por exemplo, numa novela, ou mesmo no teatro, né? Mas a questão é que a mensagem em si é o que é importante, ou seja, é o mais importante, o que mais é enfático, né? E isso daí acaba muitas vezes sendo traçado em conjuntos, né? Que sempre, normalmente isso é muito mais comum em quem usa muito linguagem mais erudita, que não quebra muita noção, por exemplo, de métrica e essas coisas que eu não gosto muito. Eu sou poeta, mas eu detesto, velho, essas questões de função, tá? Mas enfim. E a linguagem, né, como eu deixei bem claro quando eu fiz uma brincadeira com aquela frase do. A frase do. Ele se acha tão grande, né? Ou seja, eu fiz um sarcasmo, uma ironia. Pois é, isso daí deixa bem claro que às vezes o que a gente fala não é o que realmente é. E o que é isso? Basicamente é o que a gente chama de sentido conotativo, que é quando o sentido não é exatamente aquilo que está sendo dito ou que está escrito. Não é só não vale para ironia ou por sarcasmo, mas isso você pode encontrar, por exemplo, na hipérbole, né? Encontra mais de mil pessoas, né? Que é um exagero posicional, né? Então, ela é bela como uma flor, então ela é a minha flor, né? A metáfora, né? Uma comparação, né? Ou algumas outras figuras de linguagem que existem, né? Como eufemismo, né? Que a pessoa diz, rapaz, ele descansou, né? Fulano descansou. E na verdade é a forma de dizer que na verdade a pessoa morreu, né? Ou que a pessoa, ou dizer assim, ele tá um pouquinho, né? Ele não tá muito bem. E às vezes a pessoa tá em coma. Ele não tá muito bem, não, ele tá em coma, né? Mas também, além do eufemismo, tem também uma ação reversa dele, né? Que é o disfemismo, que é tipo uma pessoa tá mal arrumada, e você tá horrível, você está tá caramba, né? Que isso daí tipo é um extremo, né? O extremismo, né, da questão da linguagem. Então essa são, né, a questão do, do sentido conotativo. Já o sentido denotativo é o sentido literal. Nesse caso é o sentido literal. Uma coisa que é muito comum que a gente vê em charges é justamente essa brincadeira entre o sentido denotativo e conotativo e também naquelas piadinhas de tio, né? Piada de tio é campeã dessas coisas. É muito comum a gente ver essa brincadeira entre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Existem outras figuras de linguagem, né, que você pode pesquisar aí, como elipse, zeugma, pleonasmo, que nem sempre é considerado realmente a figura de linguagem, às vezes é um vício de linguagem, né, o pleonasmo vicioso, né, o assíndeto, as onomatopeias, né, a personificação, a metonímia, paradoxo. Ih, caiu um negócio meu aqui, depois eu colo de volta. Enfim, né, existem várias figuras de linguagem. O português é muito rico nessa questão, né, da linguagem. E é sério, é muito bom mesmo, você nem imagina isso. O questão do que seria o texto. Agora vamos para o que seria texto literário e texto não literário. Né? O literário e o não literário. O que faz haja essa diferença? Então, normalmente, para se considerar o que seria uma linguagem não literária, seria uma linguagem muito mais formal, o que você pode encontrar, por exemplo, numa reportagem de televisão, de revista,
né, de jornal, né, ou num site de internet, normalmente ela tenta trazer uma linguagem objetiva, não tem né, um compromisso poético ou literário de fato. Né? Você pode ver isso, por exemplo, numa uma notícia que fala de pessoas que moram em lixão, por exemplo. Né? Já por outro lado, um texto poético você pode encontrar num poema do Manuel Bandeira chamado O Bicho, que fala do mesmo assunto que eu falei agora, pessoas que moram no lixão, né? E aí você vai ver aqui, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então você vê aqui que fala do mesmo assunto, mas de uma linguagem muito mais poética. Afinal, é um poema. E aí você vê a diferença do compromisso de cada um dos textos. O não literário não tem nenhum compromisso literário, como o nome já sugere. Já o outro, sim, o nome também sugere, ele tem um compromisso de emocionar, de trazer, né, algum envolvimento poético mesmo ou de maneira literária na nossa mente. Né? O que, por exemplo, você vê um livro de história falando do século XIX, não é a mesma coisa que você lê Senhora de José de Alencar ou lê Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Né? É bem diferente. Né? Além de, nos casos dos romances, né, desses dois últimos citados serem ficções, embora tanto um como o outro às vezes coloca alguns elementos da realidade ali dentro, né, presentes, a gente sabe também que além disso existe um compromisso de querer fazer como se fosse uma arte, né? De ser arte literária. Bem diferente de um livro de história que fala sobre o século XIX no Brasil, no Império, que não tem nenhum compromisso, amigo, literário, absolutamente. Né? E agora vem para encerrar, né, um conceito, para encerrar essa parte, na verdade, que eu vou falar só mais uma questão, né, que encerra de vez, que tem a questão da intertextualidade e da paródia. Intertextualização e paródia muitas vezes são questões bem que às vezes é difícil ter certeza de onde um começa e o outro termina, né? Toda paródia é uma intertextualização, mas nem toda intertextualização é uma paródia. E o que seria intertextuar? Né? É você citar, é você pegar alguma coisa de uma obra de arte, de algum outro, né, antecessor a você e traçar de alguma maneira mais, né, citada, mas sem necessariamente estar sendo usada disso de maneira irônica, vamos dizer assim, né? Ou de maneira jocosa, o que diferencia da paródia, que já é obviamente uma brincadeira, muitas vezes é uma zombaria com o texto anterior até. Um exemplo bom aqui, por exemplo, eu falei do Canção do Exílio. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiás, aves que aqui gojeiam, não gojeiam com lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vassas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Olha que coisa bonita, né? Que inclusive esses dois últimos trechos foram usados no hino nacional brasileiro, tempos mais tarde, né? Pois é, já a Canção do Exílio, né, de Murilo Mendes, que tem o mesmo título e obviamente parece falar um pouco do. Mas você percebe que tem uma intencionalidade mais parodiosa, né? Mais irônica até, de certo modo. Né? Ele zomba de certo modo porque acha que aquilo que vinha da versão versão original era meio irreal. E aí a gente vê disso com o seguinte, por exemplo. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Ou seja, visivelmente uma ironia, né? E principalmente com a questão do sabiá, né? Do pobre coitado do sabiá.
né, que é citado no texto original. E agora eu vou, para encerrar de fato, né, essa aula introdutória da literatura, eu vou falar sobre os três grandes gêneros literários, três grandes gêneros literários. Mas aqui eu vou falar só por cima, né, um pouco deles. O primeiro é a poesia, né, que é o gênero lírico, né, o mais conhecido, na verdade, não é o gênero poético e não aparece só na lírica. Eu vou falar daqui a pouco do outro, onde ele aparece também, embora apareça bem menos nos últimos tempos. O lírico, em geral, né, a poesia, ela é um texto onde o eu lírico fala mais, né? Como eu já disse, entretanto há exceções, mas são curtas, né? A maioria sempre é a questão do eu, né, sendo transmitido na mensagem de uma maneira que alguns até consideram meio melodiosa, meio musical, e de fato às vezes a poesia vira música, a música vira poesia, né? E há possibilidades de ambos serem a mesma coisa, mas nem sempre, tá? Até porque uma foi feita para uma coisa e outra para outra, uma é para ser declamada, outra para ser cantada, né? Então não são exatamente a mesma coisa, né? Uma poesia não vem com nota musical, né? A música sim. Então a poesia, né, ou poema, né, ela não é a única forma lírica, entretanto. Você pode encontrar isso até mesmo em filmes, em pinturas, né, em esculturas e outras formas de arte. A poesia ela tem vários elementos, né, como a métrica, o verso, né, no caso, perdão, o verso que é o ente, né, o ente mínimo, né, que no caso é o traço, né, que é a linha, né. Todos os poemas têm versos, às vezes um só, às vezes vários. E todos têm estrofe ou estância, né, que são ajuntamentos de versos. Mesmo um poema que tem um mísero verso de uma única palavra, como Amor, de Oswaldo de Andrade, que só tem a palavra humor, ele tem um verso e uma estrofe. Uma estrofe de um verso só. E é só um verso mesmo, não tem outro. Nas estrofes, né, o agrupamento, a forma como os versos se agrupam, faz com que um poema, né, ele acabe ganhando formas, né, de ser dito diferentes, né. Normalmente, né, a maioria dos poemas que a gente vê por aí, principalmente os sonetos, né, que são os mais famosos, eles sempre vêm, em geral, né, que é o soneto mais famoso, né, a forma mais comum de soneto, em duas quadras, que são quatro, né, são quatro ou quartetos, né? Quatro versos e dois tercetos, né? São três versos. Mas pode ser um dístico, que são dois versos, pode ser uma quintilha com cinco versos, uma oitava com oito, um sexteto ou sextilha com seis, enfim, né? Vai depender muito da quantidade de versos ao qual o poema é agrupado. Então, às vezes as pessoas falam cestilhas de fulano de tal, né? Ou, né, as quintilhas de fulano, né? As quintilhas de não sei o que. Na verdade, essas daí são, né, pelo fato de que aquele poema ou aqueles poemas, que às vezes são vários, são formados dessa forma, né? De estrofes com cinco versos, no caso de quintilha. E existem, como eu falei, né, o soneto, que são normalmente duas quadras, dois tercetos, ou a balada, que são três oitavas e uma quadra, né, e outros, né, outras formas, como vilancete, desculpa, e o rondó, que são pouco usados, né, com os nomes propriamente dito, porque o soneto acho que ficou mais famoso, né. Além, né, dessa questão, né, da organização, tem a métrica, né, que é a divisão, que não é a divisão silábica, que não segue a mesma padrão, é uma das coisas que eu menos gosto em poesia, né, que o escansão ele não segue a visão da divisão silábica, e sim a forma como é falada, declamada, né, então isso acaba mexendo, né, com a divisão silábica, né, da poesia. Existem várias formas, né? Monossílabos até os alexandrinos. Os alexandrinos são 12, né? Que são os versos, às vezes, até mais famosos, porque dá para comportar
palavras com um pouco mais de tranquilidade. Mas há quem seja muito habilidoso e consiga fazer poesias com redondilhas, né, ou pentassílabos, que são 5 sílabas, por exemplo. Existem versos que esses versos no caso, né, que seguem uma métrica, né, são chamados versos regulares, mas a maioria dos versos ultimamente, né, do século XX, seguem o verso livre, né, que é o que surgiu com a arte moderna, que segue um caminho completamente diferente dos versos regulares, né, que sempre foi usado pela poesia até hoje é usado, né, por muitos poetas. O ritmo, porque toda a poesia tem um ritmo, né? Embora não tenhamos notas, tem ritmos. Mesmo que seja um ritmo dissonante, né? Mas sempre tem alguma coisa que às vezes a gente usa, né? Para dar um né? As sílabas tônicas, né? Das palavras conseguirem se encaixar de maneira que você percebe que um verso acaba seguindo o mesmo ritmo que o outro. Pronto, é dessa forma que a gente enxerga. Por exemplo, nesses dois versinhos aqui, ó. Tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as. Então, lá de palavras e o to de todas segue do mesmo caminho que o ti de antigas e deixei, né, deixei-as. Né? É a mesma, né, mesmo ritmozinho, graças, né, a essa beleza chamada sílaba tônica, que a gente vai falar um pouco na aula de português, o que é quando a gente falar de sílaba de na próxima aula, eu acredito já de português falar disso. Rima, que eu acho que é a coisa mais famosa, né? Rimou, né, da poesia, mas que não necessariamente é regra, tá? Mas de fato, muitos poetas, eu gosto muito de fazer poesia com rima. Quer ver, são rimas diretas, né? Que são rimas às vezes forçadas, né? Alguns chamam que você força um pouco, né? Para fazer essa poesia, mas elas também aparecem em esquemas, né? Pode ser interpoladas, que é quando, por exemplo, vamos dizer aqui no esquema de 4 versos, né? Aqui, ó, um esquema de 4 versos, você coloca a rima daqui nessa daqui, na última, da primeira na última, e as duas do meio com rimas diferentes das daqui, mas iguais, idênticas entre si. Ou seja, A, B, B, A, interpoladas. Pode ser alternadas, que é quando você faz um A, B, A, B, ou pode ser, né, emparelhadas, quando você simplesmente bota A, A, B, B. Antigamente, quando eu comecei a fazer poesia, eu gostava muito de fazer versos com um esquema mais alternado. Hoje em dia, às vezes eu vario. Você não precisa de seguir exatamente o tempo todo o mesmo ritmo, mas que fica mais legal, fica, velho. Não vou negar, né, que seguir a mesma lógica sempre. A literação, que é quando você usa muitas vezes o mesmo fonema consonantal, desculpa, você ficar forçando, né, uma mesma letra no início, né, uma mesma consoante, tipo brancas, bacantes, bêbadas o beijam, de Agosto dos Anjos, né, que ele usou bastante o B. A sonância, em vez do B, né, ou seja, em vez da consoante, seria a vogal, né, o fonema vocálico, né, ou de sílabas semelhantes, né, ó formosas alvas brancas, formas claras, que usou muito A, né. Primeiro era de Augusto dos Anjos, né, que eu falei, esse é de Cruz de Souza. A paronomásia, que é a aproximação de palavras, né, por sua semelhança, que é muito usado também quando você gosta de usar palavras que são parecidas ou que tem, né, e que às vezes aparecem interpoladas no meio, né, do verso, tipo como um eco que venha na aragem, é estrugir, rugir e mugir, o lamento das quedas d'água, de Manuel Bandeira, em vez que no segundo verso, né, a estrugir, rugir, mugir. Três palavras que se escrevem bem parecido, né, que tem uma sonoridade praticamente não idêntica, mas muito próxima uma da outra. E paralelismo é quando você se repete muito, né, uma ideia ou uma forma de expressar aquela ideia, né?
recentemente, hoje, na verdade, eu fiz um poema, né? Olha, fazendo marketing do meu poema. Né? Por exemplo, aqui, ó, Cartas da Galáxia, que eu coloquei, ó, que eu seja, né, amor, que eu seja alegria, que eu seja, o que eu seja parece muito, né? E realmente, né? E depois eu, em vez de colocar aqui, eu boto o eu, né? Seja. Mas a repetição dessa temática, né? Dessa ideia, dessa palavra, acaba fazendo o sentido da poesia. Então, esse aí é o conceito de poesia. Temos também do gênero poético, ou do gênero lírico. Existe também o gênero épico, que comporta poesias épicas, né? Como os Lusíadas, por exemplo, né, que ou outros, né, como os poemas clássicos que a gente vai ver como Ilíada e Odisseia, do que são, eu acho que, pelo que eu saiba, são os mais antigos, né, poemas gregos conhecidos, né, e algumas das formas poéticas mais antigas, né, do mundo, que foram feitos, segundo a tradição, por Homero, né, na Grécia, ou até a Teogonia de Teosíodo, de Tesíodo, desculpa, Hesíodo, desculpa, porque eu confundi Teogonia com Hesíodo, né, a teogonia dele, ou o Cântico dos Cânticos de Salomão, né, que também é um verso épico, né, ou aqueles autos, né, de Gil Vicente, né, como o Alto da Barca do Inferno, ou a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, também, né, segue essa lógica. Pode ver quais são quais são, ou tem também um outro que é Ijuca Pirama, né, de Ijuca Pirama de Gonçalves Dias. Quais são as grandes semelhanças entre todos esses textos? É que todos eles contam uma história, né, através da música ou da lírica, né, da poesia. Isso é possível ver também em algumas músicas mesmo, né? Como Hurricane de Bob Dylan, como Pedro Zé o Nordestino do Catedral, ou como Faroeste Caboclo do Legião Urbana, né? Que trazem, né, o conceito de lyrics, de texto épico, né? Do gênero épico para a música. O gênero épico clássico, né, é nesse sentido. Porém, outros gêneros, né, desse sentido, né, épico, começaram a se tornar mais populares que esse, que são o romance, a novela, o conto e a crônica. Né? O romance, que é mais longo, e começou a ser feito dentro da era do romantismo, né? Os primeiros romances de fato são na época do romantismo, pelo menos que se saiba, né? Que se conhece, são dessa era. Além são normalmente histórias mais longas, né? Um pouco maiores, como por exemplo, essa aqui não é romântica, mas vale a pena puxar aqui, velho. Que eu tenho que ler muito, velho. Eu tenho que ler muito. O Primo Basílio de essa de Queiroz. Olha o tamanho dessa criança, velho. Nem todo romance é desse tamanho, tá? Mas em geral, sim. Isso é um romance. A novela, e eu não estou falando da telenovela, né? Da novela de televisão, e sim do gênero telenovela, não tem um aqui, velho. Faço aqui. Aqui a única coisa que eu tenho faço é outro romance, velho. Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Que também tem que ler. Muito bom. Tem que ler, terminar de ler, na verdade, porque eu já li um bocado. Mas uma novela eu tenho aqui que tá lá em cima, velho. Não vou levantar agora pra pegar. Que é A Hora da Estrela, por exemplo, da nossa querida Clarice Lispector. Ela segue bem essa ideia, né? Da novela. É como se fosse um mini romance, né? Na cabeça de alguns seria mais ou menos isso. Além desses dois, tem, como eu falei, do conto, né? Que tem uma noção mais, né, que é mais antiga, né? A novela e o conto são mais antigos, né? Vem desde a Idade Média, né? O romance é que surgiu mais no século XIX. Mas o conto, diferente da novela, normalmente é mais curtinho, né? São histórias mais curtas. Caramba, eu tinha bem perto de mim, eu acho que eu guardei lá em cima os contos fluminenses de Machado de Assis. Mas tem outros também, né? Como se você puxar aqueles livros do Luiz Fernando, não, Luiz Fernando Veríssimo, isso, né?
comédia da vida privada, né? Segue um pouco essa ideia. Aliás, a linguagem dele às vezes parece até uma crônica, mas não é bem crônica, embora algumas vezes são crônicas sim. Crônica já é uma forma de você escrever um pouco de um acontecimento que às vezes é algo que aconteceu mesmo, mesmo que de uma maneira mais poetizada, né? Uma forma mais romantizada, na verdade, né? Que você romanceou, né, um acontecimento real, em vez de simplesmente sair falando de maneira jornalística, né? Isso aí você encontra até em muitos colunistas, né, de jornal, você encontra, até porque boa parte dos cronistas, como Machado de Assis, por exemplo, ou Raquel de Queiroz, né, ou o Fernando Veríssimo que eu citei agora, né, eles começaram escrevendo crônicas em jornais. O gênero narrativo normalmente ele tem uma linguagem, né, tem que ter um narrador, né, para aquilo ali, o gênero narrativo ou o gênero épico, né, tem um narrador que é o cara que conta, né, aquilo que está ocorrendo diante de nós. E esse narrador ele pode ser um personagem, que é aquele que é o narrador que está dentro, né, da história mesmo, em primeira pessoa. Isso é muito fácil, por exemplo, de ver no livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador faz parte da história diretamente. Óbvio, até porque nesse caso o narrador é o próprio defunto, né? É o defunto autor, como ele mesmo se declara. Eu acho massa essa ideia, velho. Defunto autor. Né? Um autor defunto, não, eu sou um defunto autor. Já num outro livro dele, Quincas Borba, né, do mesmo Machado de Assis, aqui não é um narrador personagem, sim um narrador observador, está em terceira pessoa, é uma pessoa que está do lado de fora contando uma história deliciosa e ao mesmo tempo triste história de uma degeneração de um homem, né, do Rubião. Enfim, e daqui a pouco vai passar aqui o tempo, velho. Esse é o elemento principal, né, do narrador. Mas também tem a história em si. Tem que ter os fatos, tem que ter a história que é contada, né? E os personagens, tem que ter personagens. E tem que ter um... Né, e tem que ter um tempo, né? A gente tem que estimar algum tempo, mesmo que seja um tempo psicológico, né? E por fim tem um gênero dramático, né? Que é o gênero do teatro, né? Que é muito comum, né? Muito mais usado, né? O gênero teatral, uma forma muito fácil de a gente entender é que tem diálogo, tem que ter personagens, diálogo, é uma história, né? E muitas vezes alguns elementos como tipo para explicar como aquela tipo a apresentação do personagem, né? Você pode ver brilhante do Alto da Compadecida, né? Querido do nosso querido Ariano Suassuna, né? Ou você pode ver também no Alto da Barca do Inferno, também de Gil Vicente. Eu coloquei os textos líricos por engano, tá? O texto é por engano, me desculpem, na verdade ele é dramático, é teatral. Desculpa, acontece, a gente se engana. É bom que eu já corrigi logo, né? Que eu vi o alto da Compadecida e lembrei que alto não é épico, não tem nem como. Enfim, essas aí são as bases, né, da literatura. Espero que tenha sido um bom tempo aí para vocês que pegaram essa aula. Como eu disse, é provavelmente a única que eu vou fazer hoje. Então eu decidi alongar mesmo, porque literatura precisava muito e é uma coisa que eu gosto pra caramba. Né? Nas próximas aulas que tiver de literatura, eu vou começar a tentar falar da origem da literatura em si, né? De como ela começou, as primeiras, né, textos, até antes de chegarmos ao nosso querido país. Ok? Então, obrigado aí, um abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima aula.